Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Eu queria hoje falar sobre um assunto importante, sobre salvação, né? Salvação que não é só aquela salvação depois da nossa passagem desse mundo, mas salvação no nosso dia a dia, né? Salvação, quando Deus fala de salvação, Ele fala de salvar corpo e alma, né? E o plano de Deus é que todos nós, todo mundo seja salvo. Mas às vezes nos dá uma impressão que nós vivemos num mundo que Deus não quis. O mundo que Deus quis é aquele mundo que quer que todos se salvem, que todos vivam bem, que todos sejam felizes. Esse é o mundo que Deus quis. E o mundo que Deus não quis é aquele onde prevalece a desonestidade, onde prevalece o interesse de cada um de lucrar, mesmo que seja com o prejuízo dos outros, desrespeitar os direitos do outro, tudo em função de si próprio. Não, se eu estiver bem, para mim não importa que outros afundem. Essa é a mentalidade desse mundo louco que nós vivemos. E a gente chega ao ponto de dizer assim, nós temos que viver procurando essa salvação a cada dia, salvando das garras de alguém que quer levar vantagem em tudo, não é? Levar vantagem em tudo. Então esse é o mundo que Deus não quis. É um mundo louco. Só pensar em si próprio, o prejuízo do outro é problema dele, né? E também o direito do outro. O direito do outro não importa. Eu quero ter direito, mesmo não praticando o direito ou a verdade. Então, mas a salvação que Deus prometeu, Deus prometeu a salvação e prometeu para todos nós. E Deus quer a nossa salvação. Se perguntar, por exemplo, para qualquer pessoa, quem é o Salvador? Quem é o Salvador? Por enquanto, até aqui, a gente só sabe que existe um Salvador, né? Que é Jesus Cristo. Esse é o único Salvador. Então essa é a resposta certa que nós vamos escutar. Esta palavra salvação é muito conhecida, porque a igreja e todas as igrejas estão anunciando a salvação. Você percebe que em qualquer igreja que você chegar, seja a igreja católica ou evangélica, ou outras igrejas, eles vão anunciar a salvação. Nós precisamos ser salvos. Isso é uma ordem de Jesus Cristo. É uma ordem de Jesus Cristo. Então não teria sentido a gente, porque tem a religião, eu tenho a minha, você tem a sua, a gente ficar brigando com outros porque não praticam a mesma religião que eu, quando eles também estão pregando a salvação que vem de Deus. Então não teria sentido. Não importa se as pessoas têm a sua religião.
se a pessoa tem a sua religião, pratica a sua religião, então essa pessoa está no caminho certo. Porque não adiantaria eu, por exemplo, não ter nenhuma religião ou não praticar nenhuma outra religião e eu ficar criticando aqueles que têm a sua religião. Na verdade, não é a religião, vamos dizer assim, não é a religião que vai salvar. A religião, cada um tem a sua, mas o que vai salvar é obedecer a palavra de Deus, cumprir aquilo que Deus nos ordena, não é? E nisso aí está a verdadeira religião. Ora, que adiantaria e é coisa que a gente vê sempre, viu? Pessoas que não têm religião alguma, aí falam, não, mas eu sou católico. Daí começa a tirar pedra em tudo quanto tem religião, aquele não presta, achar defeito ali. Ora, se eu não pratico, se eu apenas tenho o nome de ser ou católico ou evangélico e eu fico atirando pedra dos outros, que adianta a minha religião se eu não estou praticando nada? Se eu não estou buscando a palavra de Deus, se eu não estou seguindo, se eu não estou obedecendo, respeitando o ensinamento de Deus na minha vida? Então não adianta eu me colocar no lugar de julgador, ficar atirando pedra, dizendo que aquele está errado, quando eu não pratico nada. Se perguntar, e você, qual é a sua religião? Ah, eu sou católico. E católico coisa nenhuma. Não está seguindo nada, não vai à igreja, não vai para lugar nenhum, está dizendo que é católico ou que é evangélico. O que salva é o bom princípio, é a observação daquilo que Deus veio trazer, da pregação do evangelho. Então é isso que vai salvar. Não é a palavra de Deus é que salva, quer dizer, quem ouve a palavra de Deus e põe em prática, esse está no caminho da salvação. Agora, não importa, você vai dizer, mas quem é que está no caminho da salvação? Quem ouve a palavra de Deus e põe em prática. Não é aquele que vai para determinada igreja, aquele vai para aquela igreja, aquele está salvo, aquele outro vai para outra igreja e está condenado. Não, isso é uma teoria muito absurda. Então é isso, seja nessa ou naquela religião, a palavra de Deus é que vai dizer aí a mesma coisa. Respeitar a si mesmo, respeitar os outros, né? Respeitar a si mesmo e respeitar os outros. Isso é tão importante, esse respeito mútuo, né? Respeito aos outros, que às vezes as pessoas não estão muito preocupadas com isso, muitas pessoas não estão preocupadas com isso, em respeitar os outros. Parece que quer invadir a área que é proibido, né? Uma vez o Papa João Paulo VI falou o seguinte, falando sobre salvação. Fala que a salvação é a libertação de tudo o que oprime o homem. Papa Paulo VI, ainda antes de João 23, portanto, há uns 40 anos passados, mais ou menos, ele falava isso, que a salvação é a libertação que Deus veio trazer de toda a corrupção humana. Né? A transgressão, preconceito religioso, culpa, vício, maldade, corrupção. A corrupção do ser humano. Então é isso que Deus chama de salvação. É isso que a palavra de Deus chama de salvação. Na boca do Papa João Paulo VI. Então é a corrupção
Ou seja, se a gente for olhar, é uma corrupção muito grande, seja em que área for da vida. Corrupção do ser humano em si. Às vezes o indivíduo, quando ele desrespeita a lei, desrespeita a palavra de Deus, desrespeita os outros, ele já é um corrupto, né? Seja na vida pública, seja na vida particular, é uma pessoa que se corrompeu, uma pessoa corrupta. A gente costuma falar mesmo, falar muito que o político é corrupto, todo mundo sabe que tem um político corrupto, tem outros que não são corruptos, né? E às vezes não fala que a pessoa assim, em si já é uma pessoa corrupta, porque não obedece nada, desrespeita o direito, e é assim. Então a pessoa, e Jesus Cristo veio para nos livrar da corrupção, dessa corrupção pessoal. Corromper, que é estragar-se, né? Decompor-se. Então é corrupção, né? Então é isso que a palavra de Deus quis dizer para nós em termos de salvação. Então é disto que Deus quer nos libertar. Quando Jesus foi enviado ao mundo, como o único Salvador, não foi um simples fato histórico, né? Não é um fato histórico, quando a vinda de Jesus como Salvador, não é um fato histórico, não é? Não é um fato histórico apenas, mas ele tinha o objetivo de tornar efetiva a salvação de todos. E é o Deus presente salvando a humanidade, é Deus presente, é Deus que ele está presente no mundo salvando a humanidade. É Ele que está presente atuando para salvar a humanidade dessa condenação. Então esta foi a promessa de Deus feita aos nossos antepassados, né? De mandar, de enviar um Salvador. E aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então esse é o único Salvador. E já que ele é o Salvador, então nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa salvação e também, se puder cuidar também da dos outros, aí mais importante ainda. É como se alguém tivesse se morrendo afogado e outro pula para tirar ele do abismo da morte, né? Então é isso que Deus pede para cada um de nós. Então essa é a causa pela qual nós buscamos a salvação em Jesus. Não de forma abstrata, apenas saber que Ele é o Salvador, mas sem um compromisso com essa salvação, né? Apenas no abstrato, eu sei que Ele é o Salvador, mas o que é que eu estou fazendo para receber esta salvação? Então é isso que nós vamos tornar concreta, essa salvação de Deus na nossa vida. Então, na nossa vida,
pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida social e em todas as direções. Quando nós cuidamos de salvação, é na vida pessoal, na vida familiar, na vida de trabalho, na vida de negócio, porque é um relacionamento respeitoso uns para com os outros. A conclusão é esta. Quando nós queremos ser corretos, onde quer que nós estejamos, nós levamos aquela virtude, a correção. E quando nós decidimos, escolhemos a corrupção, a falta de respeito pelos outros, né? Também essa pessoa ou essas pessoas levam isso aonde quer que estejam. Ou ali está uma pessoa correta ou uma pessoa corrupta. Porque para ela tanto faz. É uma pessoa totalmente desligada desse compromisso quando se fala de respeitar um ou outro ou todos. Essa pessoa para ela não existe isso. Porque a pessoa está tão corrompida que para ela não importa eu desrespeitar o outro ou o direito do outro, porque quer viver uma vida totalmente fora desse plano que é normal, que é aceitável, né? Então, para onde a gente vai junto ou a nossa virtude ou as nossas corrupções. Então, os mais antigos tinham um modo de falar assim: para onde o cachorro vai, a pulga vai atrás, né? Onde vai o cachorro, as pulgas estão atrás, porque já sabe que ali é um espaço para estar aproveitando e tirando proveito dessa vítima, daquele lá que é o cachorro. Então, nós não temos como esconder essa face da nossa vida. Então, o que Deus nos pede é que observemos para que não sejamos, vamos dizer, todos temos defeitos, mas é bom que esse defeito não comece a prejudicar, a entrar na área que é o direito do outro. O desrespeito ele leva à confusão, não é isso? Então eu penso assim, que essa palavra salvação, ela não é uma salvação que a gente tem que pensar a longo prazo. É a salvação do dia a dia. Como diz, nós não podemos dormir. Não podemos dormir no ponto, porque enquanto a gente não observa, ficar esperto, né? Então parece que tem pessoas querendo eu quero levar vantagem. Se eu puder levar vantagem e a pessoa não perceber, eu estou lucrando. Não importa se aquele lá vai afundar, se vai acontecer. Mas o que Deus quer não é isso. Esse não é o mundo que Deus quis para nós. Deus quis um mundo e quer um mundo onde todos se salvem, onde todos vençam, né? Eu não posso pensar que eu só vou vencer com o prejuízo do outro. Não. Nós vamos vencer independente disso. Nós vamos vencer, mas queremos que todos vão vencendo junto, caminhando junto.
Então a vitória vai ser boa quando todos vencerem. Quando um vencer e o outro estiver lá embaixo, por minha causa, aí não adiantou nada eu vencer. Se eu pisei em cima de alguém para subir da vida, então essa minha vitória não vale nada. Só é sadia, só é saudável se eu vencer sem prejudicar os outros. Então, foi isso que hoje, confesso que não estava muito bem inspirado devido a tantas coisas que já hoje tive que resolver, mas na próxima nós vamos procurar ter um pouco mais de equilíbrio no comentário que nós vamos fazer. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.